O Senado deve aprovar ainda hoje a criação da Comissão do Congresso Nacional, que vai a Angola acompanhar a perseguição a religiosos brasileiros. Deputados e senadores devem se reunir com autoridades angolanas para cobrar o fim da violência e do desrespeito à lei. A delegação pretende manifestar diretamente às principais autoridades angolanas a indignação com os recentes episódios de xenofobia e perseguição religiosa. É uma reação direta às invasões de templos da Igreja Universal do Reino de Deus no país, num movimento criminoso organizado por dissidentes violentos que agridem e até expulsam pastores brasileiros de suas casas, além de operações policiais contra residências de integrantes da instituição. Vários líderes políticos no Brasil têm reagido aos atos criminosos. Eu, como prefeito, quero aqui registrar os meus votos de protesto a tudo que a gente viu nesses países africanos e pedir às autoridades lá que tomem as devidas providências para socorrer as pessoas e para que isso não volte a acontecer nunca mais. A troco do que estão fazendo isso com os nossos companheiros, compatriotas brasileiros? Isso não está certo. A gente tem que repudiar veementemente essa questão. Uma das prerrogativas, das tarefas, das missões que a nossa Comissão de Relações Exteriores tem é justamente interceder em determinado país diante de algum constrangimento físico, moral, que algum brasileiro possa estar sendo submetido. E isso está mais do que evidente que está acontecendo. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, foi o convidado de hoje do JR Entrevista. Ele também manifestou preocupação com a crise em Angola. Qualquer agressão aos interesses brasileiros em qualquer lugar do mundo não só merece o nosso repúdio, como país, como há uma necessidade de que as autoridades locais deem todo o apoio aos brasileiros que se encontram trabalhando ou vivendo em outros lugares do mundo. Eu acho que o nosso chanceler certamente vai tomar as providências necessárias para resguardar não só as propriedades, como as vidas. É o que nós esperamos. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou como o Itamaraty tem feito contatos com as autoridades angolanas. Eu, pessoalmente, falei 2 vezes com o chanceler de Angola para pedir que houvesse uma atenção especial das forças de segurança de Angola, para que não houvesse mais essas agressões, violências aí contra membros da igreja, contra a propriedade da igreja. As autoridades angolanas também mostram falhas em proteger os templos da Universal, muitos ocupados desde o mês passado na capital Luanda e no interior. O Jornal da Record já revelou documentos que deixam evidente a real motivação dos dissidentes envolvidos nas invasões. Uma carta ao Banco Atlântico em que tentam se apossar das contas da Igreja Universal e ainda pedem o cancelamento dos cartões atuais e do serviço de internet banking. O golpe financeiro não foi aceito pelo banco, que identificou uma ata forjada na documentação. Como justificativa para todos os crimes cometidos, os dissidentes angolanos alegam se rebelar contra a Universal porque sofriam discriminação dos religiosos brasileiros. A direção da igreja rebate e diz que é alvo de mentiras e da ganância dos ex-integrantes. A instituição em Angola tem 438 pastores e bispos angolanos, muitos com cargos de direção, e 67 religiosos brasileiros. Quando estavam na igreja, os ex-pastores e bispos recebiam moradia e ajuda de custo que, em alguns casos, passava de R$7 mil. A igreja ainda enfatiza o trabalho social realizado em Angola, onde se estabeleceu em 1992 e hoje conta com 500 mil fiéis. Vamos ao vivo a Brasília com as informações da votação da Comissão do Congresso Nacional, que vai a Angola acompanhar a perseguição a religiosos brasileiros. Luiz Fara Monteiro, boa noite. Olá, Sérgio, boa noite a todos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve fazer a leitura do requerimento. Pelo acordo de líderes, a tendência é de uma aprovação por unanimidade. Depois, a mesa diretora envia um ofício aos partidos para indicarem seus representantes.
4 senadores e 4 deputados devem integrar a comissão que irá ao país africano verificar a situação dos brasileiros que vêm sofrendo ataques violentos por parte de dissidentes da Igreja Universal naquele país. No último fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou uma carta ao presidente angolano pedindo providências para garantir a segurança e a integridade dos religiosos brasileiros e seus familiares. Chanceler Ernesto Araújo também pediu ao embaixador do Brasil em Luanda que preste assistência ao grupo de pastores. Nós vamos acompanhar agora o que disse o senador Major Olímpio. Nós já temos um acordo e será aprovado por unanimidade e nós iremos para lá para garantir, junto ao governo de Angola, todos os direitos dos brasileiros que estão morando em Angola.